Dando continuidade ao nosso curso, nós iremos ao segundo tópico agora dos controles de fluxo, que é trabalhar a estrutura Select Case, certo? Ela se assemelha bastante à estrutura anterior, o If Then Else, porém ela trabalha de uma maneira um pouco mais fácil, mais simplista. Fica mais fácil, na minha opinião, de você entender o que está sendo feito, né? Para quem é principiante, né, nessa área, ele causa menos confusão. Mais uma vez nós vamos para a nossa planilha Excel, certo? Vou colocar aqui Alt F11, certo? E mais uma vez, agora nós vamos aqui Select Case, né? Tem alguns exemplos separados. Vamos estudar aqui essa estrutura. Eu peguei o mesmo exemplo da estrutura If Else para a gente visualizar as pequenas diferenças e como elas são executadas de maneiras idênticas. Olha que legal. Elas são escritas de maneiras diferentes, mas a execução, para quem vai visualizar, é a mesma, certo? Então, cabe a quem está desenvolvendo utilizar o que lhe for melhor, né? O que for mais adequado. Mais uma vez, nós criamos uma variável DIN, né? Número de produtos, as integer, ou seja, do tipo inteiro. E queremos receber quantos produtos aquela pessoa comprou. E salvamos nessa variável, certo? Então nós chamamos a estrutura Select Case. Eu coloquei aqui uma diferença de espaços, né, para ficar mais fácil a visualização. E percebam que dentro da estrutura existe um indentamento, como eles estão alinhados, certo? Para indicar que essa parte do código aqui, ó, que eu selecionei, está sendo executada dentro do Select Case, para a gente não esquecer. Então, Select Case, e a gente passa a nossa variável, número de produtos, certo? Como o nosso caso de seleção. Olha que interessante, se a gente lê exatamente o que está escrito, Select Case, número de produtos, ou seja, o caso de seleção do número de produtos, né? Quais são os possíveis casos de seleção, quais são os possíveis valores de entrada que podem ser digitados pelo número de produtos. Então, caso seja 1, execute isso, ou seja, não tem desconto. Caso seja 2, execute isso, 5% de desconto, e assim sucessivamente. Caso seja maior do que 4, execute que ele tem 20% de desconto. E a gente também finaliza, certo? O Select Case. Em outras linguagens, né, essa abertura e essa finalização é feita pelas chaves, assim. Não precisaria, por exemplo, vai dar um erro, claro, né, da linguagem, desse end. Ele é feito dessa forma. Abertura e fechamento de chaves já indicaria que nós estamos iniciando e finalizando, né, uma condição ou uma estrutura de função, certo? Então aqui nós temos o nosso Select Case, eu vou executar essa macro. Quantos produtos? 4 produtos. Meu desconto aqui é de 15%, certo? Vamos retornar aqui ao VBA, 4, 15%, ok. Percebam que ele executou exatamente da mesma forma que o comando if, porém de uma maneira mais fácil de ser lida. Vamos a outro exemplo aqui, o exemplo das equipes. A gente vai tratar mais uma vez. Nós vamos receber as equipes, né, as variáveis da equipe A, variáveis da equipe B. E agora a gente separou por vírgula aqui, pois se eu quebrasse aqui a linha, né, ia dar um erro de execução e eu ia ter que dizer que isso aqui é uma variável, certo? Tirar aqui essa vírgula. Pronto. Então, para fazer com que o código fique mais limpo, certo? Mais otimizado, a gente pode simplesmente colocar uma vírgula aqui e dizer que todos os dois aí são variáveis. Que mais uma vez a gente vai receber a variável da equipe A, quantos gols ela marcou. Mais uma vez a variável da equipe B, quantos gols ela marcou também, pelo input box. E olha que interessante. Nosso select case nessa estrutura, né, ele está passando um valor verdadeiro. Por quê? Porque eu não tenho um caso de uma variável específica. Eu tenho aí duas variáveis que estão sendo comparadas, certo? Então eu não posso dizer que meu select case aqui é da variável da equipe A ou da variável da equipe B, certo? Como é que eu iria comparar as duas? Então eu crio um select case true, ou seja, um caso verdadeiro.
E dentro desse caso, a gente vai dizer as possíveis condições, certo? Os possíveis casos verdadeiros. Então, nosso primeiro caso é quando a equipe A é maior do que a equipe B, o número de gols. Então, ele vai me exibir que a equipe A venceu, ou seja, ela ganhou os 3 pontos. O segundo caso é quando a equipe A é menor do que a equipe B. Então, ele vai me exibir que a equipe B venceu. Caso seja falso, olha que interessante, eu disse que era verdadeiro lá em cima. Ou seja, caso não seja nenhum das outras condições, a única condição possível é o empate, certo? Por fim, a gente finaliza. Percebam a diferença das estruturas. Nessa primeira, a gente tem uma enumeração dos casos, né? 1, 2, 3, 4. Nessa segunda, a gente não enumerou os casos, né? Podem ser variados. Porém, quando cessar, né? Quando for falso, ele vai ter uma mensagem específica. Vamos executar para ver também a execução aqui, se ela se assemelha à do comando if. Quantos gols a equipe A marcou? 2, por exemplo. Quantos gols a equipe B marcou? Vou colocar aqui 3. Então a equipe B venceu, ganhou os 3 pontos, certo? Então cabe aí ao usuário se ele vai escolher a estrutura if ou a estrutura select case, e sempre tomando cuidado do que é a sua variável de caso, né? Que é o seu estudo de caso aqui nesse comando. Você tem uma variável, você tem duas. Se você tiver duas, você pode colocar esse comandozinho true e dizer os seus possíveis casos de comparação, certo? Com isso vocês começam a perceber que o nosso escopo, né, dentro da programação VBA está cada vez maior, né? A possibilidade de se utilizar determinado código ou aquele, né, varia de acordo com qual é o seu tipo de aplicação e varia com o que você quer exibir, certo? É um mundo inteiro, certo? Essa programação VBA ou outros tipos de programação. Então cabe aí ao que você quer mostrar, né, de empenho na sua empresa, e o que você quer que a sua aplicação seja, se você quer que ela seja automatizada, ou se, por exemplo, alguns comandos simples já lhe bastam, certo? Já lhe bastam para poder exibir uma simples mensagem na tela ou para fazer um cálculo simples. Se esse for o seu objetivo, o VBA também vai fazer. Se você quiser algo mais robusto, você também é capaz de executar esse tipo de aplicação. Basta com que um pouquinho mais de esforço, né, seja trabalhado esses escopos. Com isso, nós finalizamos a aula aqui sobre estrutura de casos, pelo menos essa primeira parte, e nos vemos na próxima.